Enquanto eu aproveitava minhas férias, algo impensável acontecia pelas minhas costas. Meus próprios pais venderam minha casa, usando uma cópia da chave e documentos falsos, como se tudo que eu conquistei pertencesse a eles. E o motivo? Pagar as dívidas da minha irmã, a filha favorita, a que sempre teve desculpas, mesmo quando errava. Quando voltei e encontrei estranhos carregando meus móveis, eles agiram como se tivessem feito um favor. Disseram que era pelo bem da família, que eu deveria entender. Só que, dessa vez, eu não fiquei calada. Porque existem limites que nem o sangue pode atravessar. E quando percebi o tamanho da traição, decidi que aquela seria a última vez que alguém usaria o meu amor para me roubar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Marina, tenho 30 anos e sempre fui o tipo de filha que segurava as pontas enquanto os outros soltavam o cabo. Desde pequena aprendi a consertar as coisas sozinha, as torneiras que pingavam, os boletos esquecidos, os silêncios que pesavam no jantar. Meus pais, no entanto, nunca perceberam o quanto isso custava. Para eles, eu era a equilibrada. Já minha irmã, Camila, era a emoção, a alegria da casa. Traduzindo, ela podia errar à vontade que sempre havia alguém disposto a apagar o incêndio. Com o tempo, entendi que amor ali vinha em parcelas desiguais. Quando eu passava num vestibular, diziam, que bom, era o mínimo. Quando Camila arranjava um emprego por 3 meses, brindavam como se ela tivesse recebido um prêmio internacional. Eu engolia as diferenças porque acreditava que um dia as coisas se ajustariam. Mas não ajustaram. Aos 28, consegui comprar minha casa, pequena, mas linda. Cada piso, cada móvel, cada centavo veio de noites em claro, planilhas, e uma paciência que eu não sabia que tinha. Meus pais ficaram surpresos, Camila ficou enciumada. Lembro da frase dela no dia em que entregaram as chaves: "Nossa, você vai morar aqui sozinha? Que desperdício!" Sorri, sem responder. Naquele momento, entendi que a inveja dela não era passageira, era parte da essência. 2 anos depois, decidi tirar férias. Seriam apenas 15 dias fora. Nada extravagante, uma viagem simples, planejada com o cuidado de quem aprendeu a viver com o pé no freio. Deixei a casa organizada, as contas pagas e as janelas trancadas. Entreguei uma cópia da chave aos meus pais por segurança, sem imaginar o quanto essa confiança me custaria. No 3º dia de viagem, meu celular começou a vibrar sem parar. Chamadas perdidas da minha mãe, mensagens no grupo da família, áudios longos. Ignorei. Pensei que fosse algum drama entre eles, como sempre. Até que, no 7º dia, decidi retornar uma ligação. "Marina, minha filha", disse minha mãe, eufórica. "Fizemos uma coisa boa pra você." "Boa?" "Vendemos a casa." Respondeu, com a empolgação de quem anuncia um prêmio. "Conseguimos um ótimo valor." Por um instante achei que fosse uma piada. Ri nervosa. "Como assim vendemos?" A casa estava no seu nome, mas o comprador não pediu muitos documentos. Foi rápido. E, olha, com o dinheiro, conseguimos pagar as dívidas da Camila. Ela estava sufocada, tadinha. Você não ia querer ver sua irmã afundar, né? O chão pareceu sair debaixo de mim. Fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, minha mãe interpretou como consentimento e continuou falando, listando valores, vantagens, gratidão. "Você pode comprar outra depois", ela dizia, como se eu tivesse vendido um móvel usado. Quando desliguei, senti um frio que não vinha do ar-condicionado do hotel. Peguei o primeiro voo de volta. Não chorei. Não gritei. Fiquei apenas vazia. No caminho do aeroporto para casa, minha cabeça girava entre a raiva e a descrença. Eles tinham a cópia da chave. Eles tinham acesso aos meus documentos. E, pior, acharam que poderiam dispor do que eu construí, como se minha vida fosse um cofre aberto para resolver os fracassos de Camila.
Quando cheguei à rua onde ficava minha casa, reconheci o som do portão abrindo. Só que não era o meu carro. Havia um caminhão de mudança estacionado, homens carregando caixas, e, no meio deles, minha mãe, dando ordens como se fosse a dona do mundo. Ela me viu e sorriu. Que bom que chegou. Assim a gente te explica pessoalmente. Mas eu não queria explicações. Eu queria respostas. E, principalmente, queria entender como alguém consegue trair um filho e ainda achar que fez um favor. Quando desci do carro, o coração batia tão alto que parecia ocupar o espaço da minha garganta. O som do motor do caminhão abafava o que restava de lucidez. Um dos homens carregava minha poltrona, a que comprei parcelada em 10 vezes, depois de meses juntando cada centavo. Cuidado com o tecido, moço, eu quase disse, por impulso. Mas não disse. Apenas caminhei em direção ao portão, firme, como quem tenta manter o pouco de dignidade que ainda resta. Minha mãe me viu e acenou, alheia à gravidade do que tinha feito. Filha. Ainda bem que chegou, estava tudo muito corrido. Disse, segurando uma prancheta. O comprador vem daqui a pouco assinar o resto dos papéis. Comprador? Repeti, tentando acreditar que aquilo era um pesadelo. Isso. Um rapaz muito educado. Sua irmã que conseguiu o contato. Camila surgiu atrás dela, de óculos escuros e um sorriso provocador. Surpresa. Disse, rindo. Agora você não precisa mais se preocupar com prestação de casa. A gente resolveu tudo. A gente? Minha voz saiu baixa, mas cada sílaba carregava uma fúria que queimava por dentro. Vocês venderam a minha casa. Nossa, Marina, fala assim também não, parece que fizemos algo errado, respondeu Camila, como se fosse um mal-entendido qualquer. Era pro seu bem. Pro meu bem? Dei um passo à frente. Usando meus documentos, minha assinatura, minha chave? Não precisa dramatizar, minha mãe interrompeu. Foi tudo simples. O homem fez o depósito, pagamos as contas da sua irmã, e ainda sobrou um dinheiro para você começar de novo. Começar de novo. Essas 3 palavras ficaram girando na minha cabeça como uma sentença. Eu olhei para casa, as paredes que eu mesma pintei, o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Tudo sendo desmontado, peça por peça. Aquilo não era uma simples venda. Era uma invasão, um roubo disfarçado de boa intenção. Vocês falsificaram documentos, mãe. Isso é crime. Ela riu nervosa, ajeitando o cabelo. Ai, Marina, deixa de ser tão rígida. Foi só um jeito mais rápido. Seu pai conhece um despachante, ele fez tudo certinho. Certinho? Eu ri, incrédula. Nada disso é certinho. Vocês falsificaram minha assinatura. E o que você queria que a gente fizesse? Gritou Camila, impaciente. Eu tava atolada em dívida, ameaçada de despejo. E você, viajando. E eu te devia alguma coisa, Camila? Perguntei. Ou vocês acharam que eu era o banco da família? O silêncio que se formou foi pesado. Até os carregadores pararam por um instante, talvez percebendo que ali não havia acordo algum. Minha mãe desviou o olhar e murmurou, não fala assim com sua irmã. Família é para se ajudar. Ajudar é uma coisa. Se aproveitar é outra. Nesse momento, um carro prata estacionou em frente à casa. Dele desceu um homem de blazer, com uma pasta de couro. Ele sorriu educadamente. Boa tarde. Sou o comprador. Vim assinar o contrato final. Meu estômago virou. Aproximei-me dele. O senhor comprou este imóvel? Perguntei. Sim, senhora. Já fizemos o pagamento, inclusive. O senhor tem o contrato em mãos? Tenho, claro. Está tudo aqui. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Bastou uma olhada rápida para reconhecer uma assinatura que tentava ser a minha, mas estava torta, infantil, grotesca. Essa assinatura é falsa.
Ergui o papel para todos verem. Esse contrato não tem validade. O comprador ficou pálido. Como assim? Sua mãe disse que a senhora autorizou. Ela mentiu. Eu nunca vendi minha casa. Minha mãe tentou intervir. Marina, calma. Não precisa assustar o moço. Ele devia estar assustado, sim. Porque acabou de ser vítima de uma fraude. O homem recuou, olhando para elas, depois para mim. Isso vai me dar problema, murmurou. Vai, sim, respondi. Mas o problema maior é o de quem cometeu o crime. Camila deu uma risada nervosa. Ah, para, Marina. Você sempre com esse drama de lei. A gente resolveu. Pronto. Não, Camila. Olhei firme para ela. Vocês acabaram de destruir o que restava da nossa relação. Entrei na casa. O chão estava riscado, as paredes tinham manchas novas. Tudo parecia menor, mais vazio. Ali, percebi que nada seria como antes. Peguei meu notebook, uma pasta de documentos e saí sem olhar para trás. No portão, olhei para minha mãe uma última vez. Espero que tenham guardado os comprovantes, disse. Vão precisar deles. O rosto dela empalideceu. Você não faria isso, Marina. Ah, mãe, respondi, com a voz firme. Vocês me ensinaram que, quando a gente é tratada como tola, o silêncio só alimenta o abuso. Virei as costas e fui embora. Pela primeira vez, não me senti a filha obediente. Me senti livre, mesmo que a liberdade tivesse o gosto amargo da perda. Dirigi por quase 1 hora sem destino, com a sensação de que o mundo tinha se tornado menor. Cada farol vermelho me fazia respirar fundo, tentando conter o nó que subia pela garganta. Quando parei num posto para abastecer, olhei meu reflexo no vidro da janela. Eu parecia outra pessoa, olhos fundos, mandíbula tensa, e um silêncio interno que não se parecia com paz, mas com decisão. Fui direto para o cartório onde havia registrado a escritura original. Mostrei meus documentos, expliquei o ocorrido, e o atendente, um senhor de meia-idade com expressão séria, me olhou por cima dos óculos. Dona Marina, isso é grave. Eles falsificaram a assinatura e autenticaram documentos? Sim. E venderam o imóvel enquanto eu estava fora. Ele concordou, já digitando no computador. Vamos emitir uma certidão de propriedade e bloqueio de transferência. A senhora precisa registrar um boletim de ocorrência também. Eu sei. Respirei fundo. E quero fazer tudo dentro da lei. Saí de lá com a pasta debaixo do braço e um frio nas mãos. Liguei para Helena, uma amiga advogada com quem estudei na faculdade. Ela atendeu no segundo toque. Marina? Tá tudo bem? Não. Minha voz falhou. Meus pais e minha irmã venderam minha casa com documentos falsos. Do outro lado, silêncio. Depois, a firmeza que só Helena tinha, me encontra no escritório. Agora. Cheguei e contei tudo. Mostrei prints, contratos, mensagens. Helena folheava as páginas com olhar meticuloso, a caneta marcando detalhes. Isso aqui da cadeia, disse, por fim. Falsificação, estelionato, uso indevido de documento particular. Eu não quero vê-los presos, murmurei. Só quero minha casa de volta. E vai conseguir. Mas não vamos agir com raiva, Marina. Vamos agir com método. Ela redigiu uma notificação de bloqueio imediato de transferência e me orientou a protocolar tudo na delegacia e no cartório central. Em menos de 2 dias, a venda foi suspensa judicialmente até apuração. O tal comprador descobriu que podia perder o dinheiro e começou a enviar mensagens, tentando contato. Eu não respondi. Queria que ele falasse com o meu advogado. Mas o que mais me assustava era o silêncio dos meus pais. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Nada. Como se o crime que haviam cometido fosse apenas um incômodo doméstico. Só Camila, claro, teve a ousadia de me mandar uma mensagem: você sempre exagera.
Era só uma casa. Apaguei sem responder. Naquela noite, sentei na cama do hotel em que estava hospedada e abri o notebook. Revendo as fotos antigas da casa, senti o impacto da perda. Cada canto tinha um significado: o sofá que montei sozinha, as cortinas que bordei com a ajuda da minha vizinha, o quadro que comprei no meu primeiro salário. Nada daquilo tinha preço. Doía mais saber que quem me destruiu foi justamente quem eu mais protegi. Lembrei-me de quantas vezes ajudei Camila, paguei cursos, emprestei dinheiro, cobri dívidas. E cada vez que ela me enganava, meus pais diziam: ela é jovem, tem um bom coração. Mas agora não havia mais desculpas. Eles haviam cruzado uma linha que não tinha volta. 2 dias depois, minha mãe apareceu na portaria do hotel. Eu a vi pelo vidro, com expressão cansada e uma pasta nas mãos. O recepcionista me avisou. Quer que eu diga que a senhora não está? Não. Pode deixá-la subir. Ela entrou no quarto e ficou parada por alguns segundos, olhando ao redor, como se esperasse que eu a abraçasse. Filha, a gente não queria te magoar. Começou. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido? Interrompi, sem alterar o tom. Vocês falsificaram minha assinatura e venderam meu lar. Mas era para ajudar sua irmã. Ela insistiu. A Camila estava em apuros. Então que ela aprendesse a lidar com as consequências das escolhas dela. Eu não sou a salvação da família. Ela respirou fundo, segurando o choro. Você vai mesmo colocar a gente na justiça? Não. Respondi. A justiça vai se colocar sozinha. Eu só não vou impedir. Minha mãe engoliu seco. Você não entende o que é ser mãe, às vezes a gente precisa escolher um filho para salvar. E você escolheu. Levantei devagar. Só não esperava que eu fosse sobreviver à escolha. Ela não respondeu. Apenas saiu, deixando a pasta sobre a cama. Dentro havia comprovantes, cópias do contrato e, entre as folhas, uma foto de nós 4, sorrindo no aniversário antigo. Rasguei a foto no meio. Nos dias seguintes, começaram as movimentações legais. A imprensa local chegou a noticiar o caso, sem citar nomes, mas mencionando família envolvida em venda fraudulenta de imóvel. O comprador, temendo a investigação, devolveu o imóvel espontaneamente. A casa, tecnicamente, voltou a ser minha, mas nada nela parecia meu. Voltei lá uma noite, sozinha. As luzes apagadas, o eco das lembranças ainda preso nas paredes. Abri as janelas e senti o cheiro de mofo e tinta fresca. Pensei em todas as vezes que engoli ofensas, me fiz de forte, aceitei o papel de equilíbrio. A partir dali, eu não ia mais equilibrar nada. Fechei as janelas. Tranquei a porta. E prometi a mim mesma, nunca mais seria o alicerce de quem cava o próprio desabamento. As semanas seguintes foram um teste de resistência emocional. Eu me tornei o centro de um escândalo familiar silencioso, o tipo que não sai nos jornais, mas destrói almoços de domingo. Os vizinhos cochichavam, parentes distantes mandavam mensagens ambíguas, e meus pais agiam como se eu fosse a vilã da história, a filha ingrata que não soube perdoar. Helena, sempre pragmática, me avisou: eles vão tentar inverter a narrativa. É o que pessoas culpadas fazem quando perdem o controle. Ela estava certa. Primeiro vieram as mensagens da minha mãe, cheias de culpa disfarçada: filha, você está levando isso longe demais. Pense no que vão dizer da gente. Camila não aguenta mais de vergonha. Depois, começaram as ligações do meu pai, poucas, diretas e irritadas: se fosse uma filha decente, resolveria isso em casa. Família não se processa. Eu não respondia. Não por indiferença, mas porque qualquer palavra dita naquele momento viraria arma contra mim. Silêncio, aprendi, também é defesa. A investigação avançava rápido. A perícia confirmou a falsificação da minha assinatura e a utilização indevida de documentos originais. O despachante que ajudou na venda ilegal confessou que havia recebido ordens da mãe da proprietária. Helena me mostrou o relatório com calma,
como quem entrega uma sentença que já era esperada. Eles vão ser chamados para depor. Meus pais? Perguntei. Sim. E sua irmã também. Respirei fundo. O coração apertou, mas não era culpa. Era alívio. Naquela noite, enquanto tomava café na cozinha da casa vazia, lembrei de quando, anos antes, minha mãe dizia que eu era fria demais. Que eu não chorava com facilidade, que pensava antes de sentir. Talvez ela tivesse razão. Mas foi justamente essa frieza que me salvou agora. 2 dias depois, Camila apareceu no meu trabalho. Ela nunca tinha ido lá. Vestia roupas caras, mas o olhar denunciava o medo. Pediu para conversar em particular. Marina, a gente precisa resolver isso sem polícia. Começou, cruzando os braços. Mamãe tá arrasada, o papai não dorme, e o advogado disse que você pode pedir para arquivar. E você? Perguntei. Está arrependida? Ela desviou o olhar. Eu só não achei que fosse dar nisso. Você falsificou minha assinatura. Interrompi. Isso não foi um tropeço, Camila. Foi escolha. Ela se levantou, impaciente. Sempre esse tom de juíza. Você acha que é melhor que todo mundo? Não, Camila. Eu só parei de aceitar que me tratem pior. Ela me olhou com ódio e tristeza misturados. Você vai destruir nossa família. Eu não destruí nada, respondi. Eu só parei de segurar as ruínas. Saiu batendo a porta. E, pela primeira vez, eu não senti pena. Nos dias seguintes, o clima entre nós se tornou guerra fria. Meus pais começaram a evitar sair de casa. Alguns parentes que antes me bajulavam sumiram. Outros, discretamente, me procuraram para dizer que me apoiavam em silêncio. Eu não queria apoio. Queria respeito. Um sábado, Helena me ligou, Marina, saiu a decisão liminar. A casa volta oficialmente pro seu nome, sem pendências. Fechei os olhos, e uma lágrima escapou. Não de emoção, de cansaço. E quanto ao processo criminal? Vai seguir. Mas agora você pode escolher o ritmo. Pode pedir conciliação, ou deixar andar. Pensei por um instante. Que ande. Respondi. Eles precisam entender o peso das escolhas. Aquela noite choveu muito. Fiquei sentada no chão da sala, ouvindo o som da água batendo no telhado. Cada trovão parecia ecoar uma lembrança. O dia em que minha mãe me chamou de egoísta por guardar dinheiro. O momento em que meu pai me fez assinar um empréstimo no nome dele só para facilitar. A vez em que Camila me acusou de querer humilhar quando paguei o aluguel dela. Todos os sinais estavam ali, eu só não quis ver. No domingo seguinte, recebi uma notificação. Meus pais haviam contratado um advogado e queriam um acordo familiar. No mesmo envelope, havia uma carta escrita à mão pela minha mãe. As letras tremidas, mas o conteúdo era cortante. Nós erramos, mas não merecemos ser tratados como criminosos. Você está destruindo sua própria casa. Respirei fundo, dobrei a carta e guardei sem responder. A casa que eles destruíram não era feita de tijolos, era confiança. E essa não se reconstrói com papel timbrado. Dias depois, Helena me chamou ao escritório. Marina, o comprador quer te ver. Diz que foi enganado e quer cooperar. Aceitei. O homem parecia nervoso, mas sincero. Eu só quero devolver tudo e encerrar isso, disse. Eles me juraram que você sabia. Eu sei, respondi, olhando nos olhos dele. E é por isso que nunca mais vou confiar em promessas de família. Quando saí dali, senti o ar mais leve. O processo seguia, mas dentro de mim, algo começava a se curar. Pela primeira vez, eu não estava reagindo, estava conduzindo. De volta à minha casa, sentei na varanda. A noite estava clara, e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Olhei para o portão e pensei em quantas vezes aquele espaço abrigou quem só queria se aproveitar da minha boa vontade.
Agora, o portão seguiria fechado, não por vingança, mas por proteção. E eu, enfim, entendia que amor sem limite vira algema disfarçada de afeto. No dia do depoimento, o ar parecia mais pesado do que o normal. A delegacia estava cheia, o som de vozes misturado ao farfalhar de papéis criava uma tensão que parecia me cercar. Sentei na cadeira de metal, observando o relógio da parede. Faltavam 10 minutos. 10 minutos para encarar o que restava da minha família. Helena chegou pontual, com uma pasta sob o braço e a serenidade de quem carrega a lei no lugar da emoção. Lembre-se, disse, enquanto ajustava o blazer. Você não precisa se defender. Apenas contar a verdade. Concordei, tentando controlar a respiração. Quando abriram a porta da sala de depoimentos, vi meus pais e Camila sentados do outro lado da mesa. Meu pai, rígido, com o olhar de sempre, o mesmo olhar que usava quando eu discordava dele e ele me chamava de ingrata. Minha mãe, abatida, evitava meu olhar. Camila, diferente de todas as outras vezes, parecia desconfortável, roendo a unha e olhando pro chão. O delegado começou. Todos foram chamados para prestar esclarecimentos sobre a venda irregular do imóvel da senhora Marina. Folheou algumas páginas. O laudo confirma que a assinatura foi falsificada e que os documentos foram utilizados de forma indevida. Gostaria que a senhora explicasse como isso aconteceu. Minha mãe tentou tomar a palavra, mas o delegado levantou a mão. Quem responde é a proprietária. Falei com calma. Contei cada detalhe, o dia em que viajei, a cópia da chave, a ligação no meio das férias, o choque ao descobrir que minha casa tinha sido vendida sem meu consentimento. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Dona Lúcia, o que a senhora tem a dizer? Perguntou o delegado, voltando-se para minha mãe. Ela respirou fundo. Eu só queria ajudar a minha filha mais nova. Ela estava desesperada. Apontou para Camila. E eu sabia que a Marina tinha condições. Pensei que ela entenderia. Helena cruzou os braços. Ajudar falsificando documentos e vendendo um imóvel alheio? Minha mãe não respondeu. Meu pai interveio, foi um erro. A gente não sabia que podia dar esse problema todo. O delegado anotou algo e respondeu, seco, desconhecimento da lei não isenta de responsabilidade. Camila, por fim, levantou o olhar e tentou se justificar. Eu juro que não sabia que ela não tinha autorizado. Mamãe disse que estava tudo certo. Eu a encarei, em silêncio. Não havia mais raiva, nem dor. Só uma certeza incômoda, o arrependimento dela não era por ter feito, mas por ter sido descoberta. O depoimento durou quase 2 horas. Quando terminou, o delegado recolheu os papéis e avisou: o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. Haverá audiência. Saímos da sala. Meus pais vieram atrás. Marina, espera. Minha mãe chamou, quase correndo. A gente pode consertar isso. Você vai destruir a família. Parei no corredor. A família foi destruída no dia em que vocês venderam a minha casa, respondi, sem olhar para trás. Do lado de fora, o céu estava cinza. Chovia fino, como se até o tempo soubesse que aquele era o fim de um ciclo. Nos dias seguintes, o assunto virou tabu entre os parentes. Uns diziam que eu era fria, outros que eu estava certa. Poucos entenderam que aquilo não era sobre dinheiro, mas sobre dignidade. Eu não queria vingança, queria paz, e paz, às vezes, exige distância. Voltei a trabalhar com mais foco do que nunca. A rotina me devolveu o controle que a confusão familiar tinha tirado. Às vezes, alguém mencionava meus pais, e eu apenas mudava de assunto. A ligação deles, agora, vinha com o toque silencioso do "não perturbe". Mas nem todos aceitavam o silêncio. Uma noite, Camila apareceu na portaria do meu prédio. Estava com os olhos vermelhos, segurando um envelope. O porteiro me ligou. Dona Marina, é sua irmã. Disse que precisa te entregar algo pessoalmente. Pensei por um momento. Depois, autorizei. Quando ela chegou, parecia menor.
sem maquiagem, sem ironia. Eu trouxe isso. Estendeu o envelope. São os recibos, as conversas com o despachante, tudo. Peguei o envelope. Por que agora? Porque eu tô cansada. Disse, com a voz rouca. E porque, no fundo, sei que você não merecia isso. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Camila, arrependimento não apaga o que aconteceu. Falei, serena. E eu não quero mais viver em função de vocês. Ela concordou, chorando baixo. Eu sei. Só queria que você soubesse que eu nunca quis te perder. Você já perdeu. Respondi, abrindo a porta. Ela saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, parada, segurando o envelope. Dentro, estavam todas as provas que faltavam. E, junto delas, uma sensação agridoce de encerramento. Na manhã seguinte, entreguei o material a Helena. Isso sela o processo, ela disse, guardando os papéis. Agora é só questão de tempo. Concordei. Tempo é tudo que eu preciso. Voltei para casa e sentei na varanda, olhando o sol nascer atrás dos telhados. A luz batia nas janelas e, pela primeira vez, o lugar parecia realmente meu. Nenhum eco de vozes antigas, nenhuma sombra de culpa. Só o som distante dos pássaros e o cheiro de café. Ali, percebi, às vezes, o perdão não vem em palavras, mas em decisões firmes. E eu já havia decidido, nunca mais deixaria ninguém me roubar a paz disfarçada de amor. O tempo, quando a gente decide se afastar, parece andar em outro ritmo. 3 meses se passaram desde o último encontro com Camila, e o silêncio que antes me pesava agora me curava. O processo seguiu seu curso, sem que eu precisasse mover um dedo. Helena cuidava de tudo, me informando apenas o essencial. Eu não queria reviver. Queria viver. A audiência final aconteceu em uma manhã clara de quinta-feira. Entrei no fórum com o coração tranquilo, sem raiva, sem ansiedade. Meus pais estavam lá, sentados no outro lado da sala. Envelhecidos. Pareciam menores, como se as próprias decisões tivessem cobrado o preço. Camila não compareceu, o advogado dela entregou uma carta de retratação parcial. O juiz, de semblante neutro, leu as conclusões do processo. Diante das provas apresentadas, fica reconhecida a falsificação de documentos e a tentativa de alienação fraudulenta de bem particular. Pausou, olhou para mim. A propriedade permanece no nome da requerente, senhora Marina Duarte, e os réus responderão em liberdade condicional, mediante reparação moral e financeira. A caneta dele riscou o papel somente isso. Um som simples, mas que soou como libertação. Helena me deu um leve toque no ombro. Acabou. E, de fato, tinha acabado. Saí do prédio sem olhar para trás. Não havia espaço para comemoração, só uma calma profunda, um tipo de paz que não vem do perdão, mas da certeza de que você finalmente se escolheu. Nos dias seguintes, retomei a rotina. Trabalhar voltou a ser prazer. Reformei a casa aos poucos, pintei as paredes de branco, troquei o sofá, plantei um ipê no quintal. Cada martelada, cada lata de tinta aberta, era uma forma de reescrever a minha história dentro daquelas paredes. Às vezes, ainda sonhava com a cena da venda, minha mãe sorrindo, Camila debochando, o comprador confuso. Mas, ao acordar, lembrava que aquele pesadelo tinha virado passado. E o passado, finalmente, estava onde devia estar, longe. Certa tarde, enquanto tomava café na varanda, o carteiro tocou o interfone. Era uma correspondência em nome da minha mãe. O remetente, Tribunal Regional. Assinei o recebimento e deixei a carta sobre a mesa, sem abrir. Não era mais problema meu. Naquela mesma noite, abri o e-mail e vi uma mensagem de Helena: processo encerrado. Transferência regularizada. Caso oficialmente arquivado. Fechei o laptop e sorri. O som das cigarras lá fora parecia celebrar comigo. Pela primeira vez, entendi o significado de recomeço, que ele não vem com aplausos, mas com o silêncio de quem não deve mais nada a ninguém.
No final de semana seguinte, uma antiga amiga me convidou para um jantar. Fui. Rimos, conversamos sobre banalidades. Quando alguém perguntou sobre meus pais, apenas respondi: eles seguem o caminho deles. E eu, o meu. Não havia rancor, apenas limite. Com o passar dos meses, as ligações rarearam. A cada tentativa de contato, eu respondia com educação e distância. Aprendi que amar não é se submeter, é reconhecer quando o outro não cabe mais na sua paz. Um dia, ao sair do trabalho, encontrei uma cesta na portaria. Dentro, uma lasanha caseira e um bilhete em letra tremida: fiz seu prato preferido. Sei que não posso voltar no tempo. Mãe. Coloquei a cesta no banco do carro e fiquei olhando por alguns segundos. Não chorei. Apenas pensei em quantas vezes, no passado, eu teria interpretado aquele gesto como reconciliação. Mas agora eu sabia, às vezes, o arrependimento chega tarde demais para curar. E isso também é parte da vida. Levei a lasanha até a praça do bairro e deixei ao lado de um morador de rua que dormia sob o abrigo. Ele abriu os olhos, confuso, e sorriu. É para mim? É, respondi, com um sorriso leve. Aproveita. Voltei para casa, liguei as luzes da varanda e sentei sob o ipê. As flores começavam a brotar, pequenas e amarelas. Peguei uma taça de vinho e olhei o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não senti falta de ninguém. O celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Helena: quer encerrar oficialmente a conta do processo? Respondi: sim. E abrir outra. A da minha nova vida. Apertei enviar e deixei o aparelho de lado. Respirei fundo. O som dos grilos, o cheiro da terra molhada, o ar morno da noite, tudo parecia um lembrete de que eu havia sobrevivido. Não como a filha obediente. Nem como a vítima. Mas como a mulher que aprendeu que amor sem respeito é só dependência com outro nome. Fechei os olhos e sorri. A casa, o ipê, o silêncio, tudo ali era meu. E, finalmente, eu também era. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você faria o mesmo que a Marina fez? Teria coragem de se afastar da própria família depois de uma traição tão profunda? Eu quero muito saber a sua opinião. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu sempre leio os comentários e quero deixar um coração especial para você. Se essa história te prendeu até o final, curte o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Cada uma delas é escrita com muito cuidado, para te emocionar e te fazer refletir sobre a vida. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ter limites também é uma forma de amor. Comenta, curte, compartilha e se inscreve, e eu vou estar lendo tudo e deixando aquele coração em quem participou.